Boa noite a todas e a todos. Estamos em mais um evento da Comissão Nacional de Direito de Família e das Sucessões e estamos hoje, com a continuidade da nossa série de eventos virtuais, tratando sobre temas de direito de família e das sucessões. Na nossa sequência, hoje é o terceiro evento e vamos tratar sobre casamento, união estável e regime de bens, os aspectos polêmicos na doutrina e na jurisprudência. Eu sou Lorena Guedes Duarte, estou representando a comissão na condição de presidente. Temos aqui hoje, como convidada, a nossa querida professora Regina Beatriz Tavares da Silva. Ela é doutora e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, é presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões da DEFAS e sócia fundadora de Regina Beatriz Tavares da Silva Sociedade de Advogados. A professora vai falar conosco hoje, é uma honra. Eu aproveito para agradecer a sua presença, a sua disponibilidade para estar conosco e para trazer, um pouco, dentro desse curto período de tempo que temos hoje, para trazer um pouco do seu conhecimento e das suas propostas, da sua visão sobre esses temas tão relevantes, na nossa área de atuação. Para quem é advogado familiarista, sabe, que é o nosso cerne de trabalho, casamento, união estável, regime de bens, está sempre envolvendo alguma questão de direito de família. Nós gostaríamos apenas de ponderar inicialmente as visões que nós vamos compartilhar aqui hoje, e os debates que vamos trazer aqui hoje, eles não vão refletir o posicionamento da comissão ou do Conselho Federal. A proposta é trazer para a advocacia familiarista e das sucessões visões diferentes para que possamos nos atualizar do que tem sido discutido tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Professora, para que nós não percamos muito tempo, possamos ouvir muito o que a senhora tem para falar, eu passo a palavra para a senhora, agradeço aos colegas também que estão conosco no YouTube, os colegas da comissão também que estão participando pelo YouTube, e vou deixar a palavra com a senhora tem um tempo de fala para trazer suas ponderações. Muitíssimo obrigada. Uma boa noite a todos, eu é que agradeço imensamente este convite, que veio pela Lorena, mas que sei que é também da Flávia, é dessa tão importante comissão de direito de família da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal. Efetivamente, o tema escolhido por Lorena e por Flávia é um tema que levaria tranquilamente 48 horas de pontos importantes e que são controvertidos na doutrina e na jurisprudência. Eu tenho, no entanto, 30 minutos, Então, certamente, os nossos queridos debatedores, Venceslau, Thaís e Gabriel, brilharão muito mais do que esta expositora, terão muitos assuntos a debater, e quero muito aprender com eles também. Começando, então, pela distinção entre casamento e união estável. Isso é um ponto controvertido. Segundo uma corrente de pensamento, o casamento é uma entidade familiar, a união estável também é uma entidade familiar, a Constituição Federal assim prevê, o próprio artigo 226, parágrafo 3º, em 1988, atribuiu à união estável a natureza de entidade familiar, constitucionalmente falando, mas existe, portanto, uma ideia, de um lado, que seria a ideia de que são iguais e que devem ter os mesmos efeitos. São entidades familiares, não poderia haver uma hierarquia entre as duas espécies de entidades familiares. Existe, no entanto, um outro posicionamento que diz: as naturezas são diferentes. O casamento é solene, efetivamente o é inegável, proclamas, toda a solenidade na celebração, impedimentos, etc, etc, etc. Sua constituição, portanto, se faz de maneira solene e a sua desconstituição também. Separação, divórcio, judicial, extrajudicial. Já a união estável tem natureza fática, o que também é inegável. Artigo 1723 do Código Civil. Sua constituição se faz meramente no plano dos fatos, dispensa qualquer tipo de solenidade, até mesmo qualquer tipo de documento. A sua prova pode ser feita somente
pelo meio testemunhal, inclusive, e a sua desconstituição também é fática. Dispensa qualquer tipo de providência de ordem jurídica, ou de solenidade, ou de formalidade. Então, são duas correntes de pensamento distintas, e claro que esta segunda, que aponta, que verifica a natureza jurídica do casamento e da união estável, solene e fática, respectivamente, tem ali pensamentos distintos sobre os próprios efeitos. Não é que a segunda corrente de pensamento, que poderia até ser a primeira, né? Enfim, isso não importa, não estou dizendo primeira por ser a mais considerável ou segunda por ser menos considerável, né? Esta corrente de pensamento que distingue o casamento da união estável é uma corrente de pensamento que se baseia na técnica jurídica e num pensamento lógico. Se fossem iguais, para que existiriam duas espécies de entidade familiar? Então, dentro disso é que nós vamos procurar desenvolver um pouco, né, desta exposição, pelo menos na primeira parte. Já começamos ali, então, pela monogamia. Monogamia que é um princípio estruturante do casamento e da união estável, segundo uma corrente de pensamento. Segundo outra corrente, o poliamor ou o poliafeto deveriam ser aceitos no ordenamento jurídico brasileiro. O que seria poliamor ou poliafeto? Seria a relação mantida por alguém casado ou que vive em união estável com uma terceira pessoa, que eu chamo de poligamia não consentida, obviamente, pelo outro partícipe da relação de casamento ou de união estável, pelo cônjuge traído ou pelo companheiro traído. E também incluiria o poliamor ou poliafeto a poligamia consentida, assim eu denomino, consentida não pelo ordenamento jurídico, consentida pelos integrantes da relação. Seria aquilo que ficou muito popularmente chamado, e até no plano jurídico muitas vezes é usada essa expressão, seria o trisal, a relação entre um homem e duas mulheres, entre uma mulher e dois homens e duas mulheres, e enfim, né, o número que fosse, né, de participantes, mas não em monogamia, ou seja, não entre duas pessoas, e que este poliamor, ou este poliafeto, ou esta poligamia, fosse da mancebia dos amantes, popularmente chamados amantes, ou dos trisais, né? Poderia gerar essas relações poderiam gerar os mesmos efeitos que gera o casamento ou que gera a união estável. E chegou-se a falar que poderia existir união estável entre mais do que duas pessoas. Aí eu quero fazer uma observação pontual. Independentemente do que eu vou apresentar, nós temos que pensar em índices de desenvolvimento econômico, em índices de desenvolvimento humano, o conhecido IDH. Nós temos que pensar as experiências no mundo e quanto frutificaram em prol da proteção das pessoas envolvidas nas relações de monogamia, nos países monogâmicos, que adotam o sistema monogâmico de casamento e de união estável, e nos países que adotam o sistema poligâmico. Temos que começar por aí. Quando nós vamos a esses índices em estudos estatísticos, todos publicados no site da ADFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões, nós vemos que nesses países da poligamia, que basicamente são os países, a maior parte dos países africanos e uma menor parte dos países asiáticos, nós temos ali os menores índices de desenvolvimento humano, os maiores índices de violência doméstica, os maiores índices de mutilação genital, automutilação genital feminina,
os maiores índices de mortalidade infantil, os menores índices, repito, de desenvolvimento humano. Por outro lado, nos países que adotam a monogamia, toda a Europa, toda a América do Norte, Central e do Sul, a maior parte da Ásia, tanto a Rússia, quanto a China, quanto o Japão, a Oceania, continente da Oceania, também adota a monogamia. Nós temos, nesses países e nesses continentes, índices de desenvolvimento humano indiscutivelmente maiores. Então, ao que parece, a experiência do poliamor, poligamia, porque poliamor é uma expressão extremamente sedutora, né? É um eufemismo, né? É poligamia, relação entre mais do que duas pessoas, em forma de entidade familiar, é algo que não seduz. O termo pode seduzir, mas os índices não seduzem, né? Os índices efetivamente não são favoráveis à proteção dos membros da família. Ocorre que mesmo com estas observações feitas, nós assistimos, soubemos que tabeliãs de notas, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, estavam lavrando escrituras de poliamor como união estável, relação entre um homem e duas mulheres, ou duas mulheres e dois homens. E foi então que a ADEFAS resolveu promover o pedido de providências, inclusive se deparando nos jornais de todo o mundo, como o jornal Le Monde, com a seguinte frase: Le Brésil adopte les ménages à trois. Entramos com o pedido de providências no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, e fomos exitosos. Sob a relatoria do ministro João Otávio de Noronha, com votação absolutamente expressiva, somente um voto entre tantos ministros do CNJ contrário ao pedido de providências, o CNJ julgou, por meio de acórdão, que os cartórios não poderiam lavrar escrituras de poliamor como uniões estáveis, porque a união estável é monogâmica. E eu cito aqui uma frase inicial do acórdão de relatoria do ministro Noronha: a família é um fenômeno social e cultural. Tanto as famílias matrimonializadas como as não matrimonializadas são produto social e cultural, repete o ministro, repete o acórdão. São reconhecidas como instituição familiar de acordo com as regras e costumes da sociedade em que estiverem inseridas. Regras e costumes, sim. Regras e costumes. O sistema brasileiro é monogâmico. No direito de família, no direito sucessório, no direito previdenciário. Podem imaginar como ficaria uma divisão de bens numa comunhão parcial entre três pessoas. Como ficaria o dever de fidelidade numa relação entre três pessoas. Não poderia um dos partícipes trazer uma quarta pessoa? Como ficariam os descontos que são dados pelo imposto de renda aos dependentes? Todos teriam desconto? Se provado que fossem todas as mulheres, por exemplo, de um homem independentes? Como ficaria a matéria securitária, toda calculada em matemática atuarial para um dependente ou um beneficiário? Os clubes desportivos, etc, etc, etc. Portanto, com reflexos não só no direito de família, mas também em todo o sistema jurídico que se baseia na monogamia. Veio, então, chegaram no Supremo Tribunal Federal 2 recursos extraordinários. 2 recursos extraordinários aos quais foi dada a repercussão geral, formados os temas 526 e 529, no STF. Quanto ao tema 529, que foi julgado antes, em dezembro do ano passado,
foi firmada a tese, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, pela qual a pré-existência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, porque, no caso, o que se discutia era o paralelismo, tendo em vista uma união estável pré-existente, ressalvada a hipótese de separação de fato no casamento, que é a hipótese legal, artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, impede o reconhecimento de uma outra união estável, referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, Portanto, uma tese abrangente, né, que se baseou no princípio da monogamia, que se baseou na Constituição Federal e que foi além da matéria que estava efetivamente em pauta, como costuma fazer o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a matéria em pauta era só previdenciária, era divisão de pensão entre a viúva e o amante do falecido. Se tratava de uma relação homossexual, mas poderia ser homo ou heterossexual, seria exatamente o mesmo. A matéria era a relação de mancebia, chamada relação paralela. E já avançou o Supremo Tribunal Federal, como viram, no próprio paralelismo de uma relação a um casamento. Mesmo assim, o outro tema, 526, foi julgado, em que o recurso extraordinário era de uma mulher que pretendia a divisão da pensão previdenciária com a viúva de um casamento, cônjuge supérstite. Sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, foi muito bom que essa tese também tenha sido firmada e não simplesmente tenham se baseado no Supremo Tribunal Federal na tese anterior. Porque aí foi colocada uma pá de cal sobre qualquer ideia que possa vir ainda a ser cantada a respeito da poligamia ou do poliamor. Segundo esta tese, firmada agora, no dia 2 de agosto de 2021, é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa que manteve durante longo período e com aparência familiar união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara para fins de proteção estatal às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Então, a relação, seja de curta, seja de longa duração, tenha ou não uma suposta aparência de família, é a relação de mancebia se concorrer com um casamento ou com uma união estável pré-existente. Este é o pensamento firmado no Supremo Tribunal Federal, lembrando que as teses de repercussão geral são elaboradas de maneira bastante decantada, com bastante tempo, com julgamento, inclusive, daquela primeira em 2 etapas, julgamentos longos, e lembrando ainda que tem efeito erga omnes. Nenhum juiz, nenhum desembargador, nenhum ministro do Superior Tribunal de Justiça poderá julgar de maneira diversa a essas teses de repercussão geral, segundo as quais a monogamia é princípio estruturante do casamento e da união estável, e amantes não têm direitos de família, sucessórios ou previdenciários. Projetos de lei, mesmo assim, nós temos que olhar também o legislativo, né? Projetos de lei, um chamado Estatuto das Famílias do século XXI, com um único artigo de lei, querendo mudar totalmente o sistema jurídico brasileiro e propondo que qualquer tipo de relação de afeto tenha a proteção do poder público, né? Como se pudesse ser considerada qualquer tipo de relação de afeto uma família. Esse projeto foi retirado da pauta da CDHM, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, pelo próprio relator, deputado Túlio Gadelha, depois de um debate que está
publicado, divulgado no site da Defas, na Rádio Bandeirantes, em que o deputado chega a dizer que não sabia qual era qual seria a consequência dessa sua proposta. Quando eu alertei que seria para institucionalizar, inclusive, a relação de amantes ou os trisais, o deputado disse publicamente que retiraria de pauta e reformularia o projeto. Estamos aguardando essa reformulação. Estatuto das Famílias, PLS 470, de 2013, que é um projeto de lei que tem a elaboração intelectual do IBDFAM. Esse projeto de lei, ele não está em tramitação, pelo que nos foi dado a conhecer pelo site do Senado, porque é um PLS do Senado, mas esse projeto pode a qualquer hora retornar. É bom, portanto, pontuar que nesse projeto, no artigo 14, parágrafo único, é proposto que a relação paralela, ou seja, a relação de mancebia, gere direitos de assistência material e também de assistência moral, e que o seu desfazimento possa gerar a reparação de danos, ou seja, a condenação no pagamento de indenização. PL 4.302, de 2016, uma audiência pública recente, em 28 de maio de 2021, da qual participou a nossa Defas, Associação de Direito de Família e das Sucessões, representada por mim e pelo Dr. Caio Morro, e também participou o ministro João Otávio de Noronha, porque ele foi o relator daquele acórdão do CNJ, participou também a doutora Berenice Dias, o doutor Ricardo Cunha Pereira e o doutor Pablo Stolfi. Nessa audiência pública, debatemos muito a respeito do tema e, embora em sede inadequada, né? Porque esse projeto de lei tem em vista ou propõe a vedação à poligamia no direito brasileiro. Como eu expliquei, esclareci naquela ocasião, projeto de lei totalmente desnecessário. A monogamia tem natureza constitucional no Brasil, está acima de qualquer lei de caráter federal. Então, assim, estamos com a monogamia. Monogamia é princípio estruturante do casamento e da união estável. Instituto da separação, um outro ponto polêmico e que também foi levado ao Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso extraordinário ao qual foi dada a repercussão geral. O Instituto da Separação, ele subsistiria ou não como figura autônoma diante da Emenda Constitucional 66 de 2010, que estabeleceu, no artigo 226, parágrafo 6º, o divórcio chamado divórcio direto, sem prazo de separação judicial anterior ou de separação de fato, como estabelecia a Constituição na redação anterior a essa emenda. Esse é um ponto também que merece uma análise detalhada. Não teremos tempo para isso. Eu só quero observar alguns aspectos, porque, segundo a corrente que defendemos na Defas, a separação permanece como figura autônoma. Não como um pré-requisito do divórcio, absolutamente, mas como uma figura autônoma, sim. Já que, se viesse a ser considerado pelo Supremo Tribunal Federal que a separação foi suprimida ou não foi recepcionada pela Constituição, depois desta emenda citada, ocorrerá violação a direitos fundamentais. E não podemos acreditar que o Supremo Tribunal Federal vá violar direitos fundamentais previstos na Constituição. Começando pelo direito à liberdade, liberdade de escolha da espécie dissolutória. Cabendo, inclusive, o restabelecimento da sociedade conjugal.
pela separação judicial ou extrajudicial. Liberdade religiosa, tanto de crença como de exercício de direitos em razão da crença. O exercício do direito à regularização do estado civil, pela separação, para quem não admite o divórcio. Dignidade da pessoa humana como princípio fundamental, como cláusula geral de tutela da personalidade. Dignidade da pessoa humana não só no que acabamos de comentar, mas também em outros direitos, como a integridade física, como a honra. Uma mulher que sustente a casa, nas classes menos favorecidas, ao que consta pelas estatísticas, a maior parte dos lares brasileiros já é sustentada por mulheres. É exatamente nessas classes menos favorecidas que as mulheres sofrem mais violência doméstica. Esta mulher, então, sofre uma agressão, física inclusive, e se separa do seu marido ou do seu companheiro. Ela vai ter que sustentar este homem. Se nós imaginarmos que o Instituto da Separação não existe mais no nosso ordenamento depois da emenda, ela terá que sustentar este homem. Por quê? Porque no Código Civil, somente no Instituto da Separação, claro, no caso judicial, é que estão previstas as consequências punitivas e referentes ao descumprimento dos deveres do casamento. Este homem desrespeitou esta mulher. Segundo o Código Civil, artigo 1724, ele perderá o direito aos alimentos. No máximo, ele ficará com uma pensão mínima, se não tiver parentes que possam prover o seu sustento, se for uma pessoa doente, se for uma pessoa incapacitada ao trabalho, mas pensão alimentícia, não. Se não houver o Instituto da Separação no Código Civil, nós teremos, com certeza, a interpretação de que essa consequência punitiva, a perda do direito aos alimentos, não pode mais ser aplicada, e aquela mulher terá que sustentar aquele homem. Nem se fale que o Instituto da Indignidade, do artigo 1708 do Código Civil, seria suficiente para resolver este grave problema, né, que é o problema da violação aos direitos fundamentais da mulher agredida. E o homem traído? Ter que pagar pensão alimentícia plena à mulher infiel? Eu estou usando os dois exemplos sem qualquer preconceito, mas na realidade brasileira. A gente sabe que, né, nós temos uma realidade a enxergar. Por isso que eu dou o exemplo da mulher agredida e do homem traído, para que fiquem com estas duas hipóteses e possam refletir a respeito. Mas, além disso tudo, a Constituição Federal, ela não é norma material, o divórcio não é norma materialmente constitucional, é uma norma só formalmente constitucional. A Constituição Federal não regula as espécies dissolutórias, regula as espécies dissolutórias o Código Civil. E não houve efetivamente, no nosso entendimento, supressão. E nós vamos também, no nosso amicus curiae apresentado nesse processo, como também o fizemos naqueles outros dois citados a respeito da monogamia, a Defas ingressou como amicus curiae em todos esses processos, nesse recurso extraordinário também, que está agora sob a relatoria do ministro Fux, o da separação, como figura autônoma, nós trazemos vários países com vários ramos, portanto, do direito estrangeiro, em que, na maior parte deles, a separação convive com o divórcio. Assim Portugal, assim Espanha, assim Itália, entre tantos outros países. Uruguai, aqui na nossa América do Sul, Chile, Peru, enfim, muitos sistemas jurídicos que adotam como figura autônoma. Exatamente em razão desses motivos, principalmente em razão desses motivos
e motivos referentes aos direitos fundamentais. Bem, eu queria lembrar aqui sobre a culpa, é outro ponto polêmico. Há quem diga que a culpa não existe mais, ou não pode mais existir nas relações de família. Que culpa seria um conceito que não se aplicaria a este tipo de relação, a relação familiar. O que é culpa no direito? Culpa no direito é a inobservância consciente de uma norma de conduta, com resultado danoso a alguém, objetivado pelo agente, dolo, ou não desejado por ele, mas previsível. Culpa em sentido estrito. É a negligência, a imperícia, a imprudência. E o que é culpa na psicanálise? É o sentimento essencial para estabelecer limites e possibilitar o convívio em sociedade, porque propicia a aceitação da ética e das regras morais impostas pela cultura de cada povo, limitando os impulsos instintivos. Vejam que conceitos tão, digamos, similares, claro, cada um numa área, não é? A área do direito, a área da psicanálise, mas conceitos que se encontram, porque a psicanálise e o direito se encontram no conceito de culpa. E quando eu falei do conceito de culpa na psicanálise, não é um conceito meu, jamais o seria. É um conceito de Melanie Klein, reconhecida psicanalista. Melanie Klein, que tem uma frase que também chama atenção. Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Vamos comer, né, do fruto do conhecimento, vamos ver o que é culpa. Como disse a ministra Nancy Andrighi, que me deu a honra de prefaciar um livro que escrevi exatamente sobre o divórcio e separação, diante da emenda constitucional, somente no casamento não haveria mais sanção pelo descumprimento de um dever, ou pior, somente no casamento não existiriam mais deveres jurídicos, porque dever sem sanção não é dever jurídico, é dever somente moral. Bem, é mais um ponto polêmico, a culpa, né? E, dentro da culpa, a manutenção da espécie sanção, que nós já comentamos, exatamente com essas consequências punitivas, inclusive da perda do direito aos alimentos. Estou vendo aqui se eu estou notificada pela Lorena que o meu tempo esteja já findando, né? Quantos minutos, Lorena? Professora, se for suficiente, 5 minutos para a senhora finalizar, mas teremos tempo para conversar novamente até o final. Suficiente não será, muito pelo contrário, porque eu quero só, pelo menos, pincelar, né, a matéria da união estável, que é tão importante, né? E aqui, sim, uma matéria referente aos regimes de bens. Ainda casamento e união estável, regimes de bens. Regime da separação obrigatória de bens. Seria uma interdição da pessoa com mais de 70 anos, uma limitação indevida, o regime da separação obrigatória, ou seria uma forma de proteger a pessoa que tenha 70 a mais? Parece-nos que é uma forma de proteger. E aí, quais são os efeitos da separação obrigatória? Seria um regime parecido ou igual ao da comunhão parcial, ou seria um regime que efetivamente separa o patrimônio? Claro que separa o patrimônio. Por quê? Porque senão não teria nenhum cabimento ter na lei um regime de separação obrigatória, que se deixasse a comunhão parcial como regime legal. E assim, nós temos hoje um pensamento bastante consolidado, não em tese de repercussão geral pelo Supremo, como é a monogamia, mas pelo Superior Tribunal de Justiça. Vários acórdãos que consideram, né, que o regime da separação obrigatória é um regime que protege, né, o 70 a mais, que se casa ou que passa a viver em união estável, com mais idade, mais do que 70 anos, e, ao mesmo tempo,
o Superior Tribunal de Justiça tem um posicionamento muito importante e considerável e correto no nosso entendimento. Comunicam-se os bens quando houver prova de esforço comum, capital ou trabalho, na proporção do esforço, ou seja, num regime de sociedade de fato. Se não for provado esforço, é separação obrigatória, separação de bens. E aí, em termos de regime de bens, né, e falando da união estável, como se faz um pacto de união estável? Pode ser feito por instrumento particular ou obrigatoriamente por escritura pública, inclusive quando opera a modificação do regime legal da comunhão parcial. Esse é um ponto também de divergência. Há quem defenda que o instrumento particular é válido, há inclusive um acórdão do STJ, de relatoria da ministra Nancy, nesse sentido. Mas nós defendemos que somente por escritura pública o pacto possa ser celebrado. Por quê? Por força de interpretação também, de técnica jurídica. A partir do momento que o artigo 1725 diz que o regime da comunhão parcial é aquele legal na união estável e pode ser modificado por contrato, que contrato é este? É o contrato previsto nas disposições gerais do Código Civil sobre casamento, ou seja, é o pacto no casamento chamado antinupcial. Na união estável, o contrato de união estável, forma solene, artigo 1640 do Código Civil. E a segurança jurídica, que evidentemente tem uma escritura pública e não um instrumento particular que possa ser celebrado sem nenhuma reflexão prévia em algo tão importante como a mudança de um regime de bens do legal e a escolha de um outro regime. Nós temos ainda um outro ponto, são muitos, né? Um outro ponto controvertido é se a união estável, para produzir os efeitos pessoais e patrimoniais na sua dissolução em vida e na sua dissolução por morte, claro, se cabe a sua existência em casas separadas, de maneira injustificada, ou seja, sem qualquer causa, duas pessoas moram em dois prédios vizinhos, moram separadas, ou no mesmo bairro, ou na mesma cidade, não têm problemas de ordem profissional para morar juntos, nem familiares, nem pessoais, se isto poderia ser considerado união estável de acordo com o artigo 1723 do Código Civil. O artigo 1723 do Código Civil não estabelece mesmo a convivência sob o mesmo teto como um dos requisitos, mas, como já dizia minha avó, quem casa quer casa, quem vive união estável quer viver sob o mesmo teto. E se são equiparados os efeitos, em grande parte, do casamento à união estável, não podemos imaginar que uma relação de namorados possa ser confundida com uma união estável. Para finalizar, Lorena, eu gostaria de falar somente gostaria de falar muitos pontos polêmicos, mas eu não posso deixar de falar da equiparação do companheiro ao cônjuge, da união estável ao casamento em efeitos sucessórios. Essa matéria também foi levada ao STF, também se transformou em tema de repercussão geral, o tema 498, firmou-se uma tese de repercussão geral pela inconstitucionalidade da distinção dos regimes sucessórios dos cônjuges e companheiros, tornou-se inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, passou a vigorar a ordem de vocação hereditária do artigo 1829 para a união estável. Mas o Supremo igualou totalmente os efeitos sucessórios ou não? Aplica-se na união estável o artigo 1845 da herança necessária, que existe no casamento, ou não? Aplica-se aquela quarta parte, quando existe prole com mais do que 3 filhos, ou seja, com 4 filhos ou mais, ou não? Aqui nós temos que lembrar
que foram interpostos embargos. E nestes embargos ficou absolutamente esclarecido pelo ministro Barroso, relator, que a repercussão geral reconhecida na tese que acabei de ler diz respeito apenas à aplicabilidade do artigo 1829, apenas. Apenas significa somente. Somente significa só o artigo 1829 do Código Civil se aplica à união estável. Portanto, segundo uma outra corrente, é essa que defendemos, cabe sim a celebração de testamento para excluir o companheiro da herança. Se não houver testamento, o companheiro estará na ordem de vocação hereditária do 1829, como está o cônjuge. Como não tem herança necessária, e não tem, segundo o STF, isto é inegável, basta ler esta decisão proferida nos embargos, inclusive embargos interpostos pelo IBDFAM e também interpostos pela DEFAS. O ministro Barroso julgou esta matéria nos embargos interpostos pelo IBDFAM. Nós temos ali a liberdade testamentária, como costumamos chamar, né? Enfim, são vários pontos, muitos aspectos. Quando é que começam a existir efeitos pessoais e patrimoniais na união estável? É necessário que sejam preenchidos os requisitos, inclusive da duração, ou a partir do primeiro brinde de espumante, ainda que sob o mesmo teto, em que estão comemorando a união de escovas de dentes, de roupas, de vidas, essa relação já pode produzir efeitos. Aquela bonificação recebida no segundo dia em que já estão morando juntos, se partilha ou não? Ou devemos interpretar o artigo 1723 segundo a técnica jurídica, a boa técnica jurídica, e pensar que só depois de uma certa duração, embora sem prazo previsto na lei, é que essa relação poderia produzir esses efeitos de ordem patrimonial. São pontos e mais pontos de debate. E esses debates, eles existem de uma maneira bastante forte no que se refere a estes aspectos agora comentados na união estável, em razão dos requisitos frouxos e dos efeitos fortes que tem esse instituto no direito brasileiro, o que não é responsabilidade dos autores do Código Civil, mas sim da Lei 9.278 de 96, que teve que ser seguida no Código Civil. Eu quero, por último, Lorena, dizer que aqui no Tratado da União de Fato, que é uma obra publicada recentemente, é o primeiro da série ADEFAS Almedina, nós examinamos a união de fato em 9 países, 3 continentes. E realmente, no Brasil, nós temos uma disposição legal muito afrouxada, com requisitos com efeitos muito fortalecidos perto de outros países. Estaríamos nós no caminho correto? Essa é uma indagação também a ser feita, é mais um ponto polêmico. Muito obrigada, Lorena, muito obrigada. Obrigada a todos. Professora, muitíssimo obrigada pelas ponderações, pelas provocações importantíssimas, né, e pelas suas colocações, né, que trazem, né, para todos nós a possibilidade de novas reflexões com relação à matéria, que é essencialmente polêmica, né, em vários aspectos. Nós temos na jurisprudência posicionamentos muito distintos, porque se baseiam em situações fáticas muito específicas, e quando vamos pesquisar como advogados, né, nós encontramos realmente cenários muito diversos. A doutrina vai possibilitar que nós possamos, pelo menos, encerrar um pouco, né, reduzir um pouco a vastidão dos posicionamentos jurisprudenciais. Na sequência, né, nós propusemos algumas provocações dos colegas da comissão. Hoje são 3 convidados. Eu vou começar, inicialmente, por um colega da senhora da ADEFAS também, o professor Venceslau Tavares, que eu tive a honra, né, de ser aluna no doutorado aqui da Universidade Federal de Pernambuco,
e nos acompanha na Comissão Nacional. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor adjunto da Universidade de Pernambuco e da FAFIRE, e é vice-presidente da EDEFAS Pernambuco. Também é membro da nossa Comissão Nacional. O professor Venceslau tem 5 minutinhos para trazer algumas ponderações para que nós possamos depois debater com a professora. Na verdade, eu estou vice-presidente, né? Não sei até quando permanecerei nessa condição, né? Assim como aqui na comissão, né? Daqui a pouco o mandato se encerra e a gente tem que ter essa consciência de que nós somos passageiros, né? Nós estamos de passagem aqui pelo mundo e a gente precisa desapegar dessas coisas. Quero agradecer à presidente Lorena por sua atuação sempre democrática, né? Sempre disposta a ouvir os diversos lados, os diversos posicionamentos, as diversas correntes doutrinárias que sempre foram contempladas aqui na nossa Comissão de Direito de Família e das Associações, do Conselho Federal da OAB. E a alegria aqui de estar com a minha querida amiga Regina Beatriz, presidente da ADFAS, ao lado do professor Gabriel, né, referência no Direito de Família em Alagoas, e da professora Thais, referência no Direito de Família e das Associações em Minas Gerais, né, e o mineiro, né, sempre muito discreto, né, e sempre acaba tendo uma atuação silenciosa, que é muito efetiva, né? E Thais tem essa característica. E depois desse show, né, do brilhantismo da professora Regina Beatriz, eu tenho algumas inquietações, né? Muitos colegas aqui assistindo, aí registrar nossa querida professora Larissa Leal, está aí na assistência, está lá Correia, né? A professora Laura, né, que também é da ADFAS, mineira também, como Thais, e alunos queridos, né, da FAFIRE, da UFPE, da Universidade de Pernambuco, e tantas pessoas que nos assistem aqui. Mas eu tenho algumas perguntas, professora, e é uma coisa até que eu venho debatendo com meus alunos da graduação, o problema da aplicação da analogia, especialmente na relação entre o casamento e a união estável. E a senhora tocou no problema da aplicação do regime da separação obrigatória. E me parece que o ministro Barroso, na repercussão geral em relação à inconstitucionalidade do artigo 1690, ele expressou um posicionamento de que, no que fosse aspecto existencial, haveria uma identidade, haveria uma equiparação entre a união estável e o casamento, de modo que só caberia fazer diferenciação naquilo que seria diferente, que seria em relação a aspectos formais, né, aquilo que exigisse registro público. Então, por exemplo, a questão do cônjuge ser demandado a autorizar, a consentir na prestação da fiança, né, ou do aval, ou de outro tipo de garantia. Então, essa exigência, ela existe em relação ao casamento, mas a gente sabe que o STJ relativiza, né, dispensa esse tipo de exigência e mantém essa diferenciação em relação à união estável, preservando os interesses do terceiro de boa-fé. E no regime da separação obrigatória, me parece que a gente tem uma questão formal em relação a esse ponto, sem falar que há, nesse ponto, uma restrição a direitos, de modo que eu tenho uma certa resistência em admitir a extensão dessa restrição que é própria do casamento para a união estável, né? Especialmente quando o Código Civil textualmente diz que se aplica à união estável as regras do regime do casamento no que couber. No que couber. Então, a identidade não é plena, né? Essa é uma primeira provocação que eu deixo para a professora Regina Beatriz. E ela pontuou muito bem, né, a atuação dela, né, e da ADFAS como amicus curiae, né, perante o Supremo Tribunal Federal, né, e tantos outros lugares, né, no CNJ, no STJ, a atuação dela como doutrinadora,
na comissão de revisão do Código Civil na Câmara dos Deputados, assessorou o deputado Ricardo Fiuza. E aí, me parece que nessas decisões do STF, né, especialmente nessas últimas, que entenderam que a monogamia era um princípio que também é um princípio estruturante para a união estável, né, então afastando a possibilidade de uniões estáveis simultâneas, né, ou concomitantes. Me parece que isso deve contribuir para uma redefinição do próprio conceito de união estável, e para a gente repensar como a doutrina vem trabalhando união estável, porque aí, por exemplo, há uma súmula do STF, e aí vejo que o STF é o Tribunal Constitucional, né, inclusive a súmula que foi pensada na década de 60, que dispensa a convivência more uxório como requisito para a comprovação da união estável, né? Então, aqui no Brasil, e aí recomendo demais o Tratado da União de Fato, organizado pela professora Regina Beatriz, mas o Brasil é um dos poucos países que não exige a convivência sob o mesmo teto para a configuração, para a caracterização da união de fato. Não exige prazo mínimo, né, não exige a prole, né, como requisito, né, o Brasil tem poucas exigências. Mas essa súmula do STF, que dispensa a convivência sob o mesmo teto, ela foi pensada num tempo em que, inclusive, a gente não tinha o conceito de união estável. E se a gente for olhar para a justificativa da súmula, que é uma súmula sobre o concubinato, uma das justificativas não faz sentido a pessoa casada ter uma relação na qual ele conviva sob o mesmo teto com a concubina. Essa súmula foi pensada para o concubinato. E aí, como a pessoa impedida, ela poderia ter concubinato, então não havia exigência para a caracterização do concubinato da convivência sob o mesmo teto. E aí eu pergunto à professora Regina Beatriz, assim, se não seria necessário, de repente, redefinir e até adotar uma interpretação mais restritiva do conceito de união estável. Será que não é o momento, não só da doutrina, mas do legislador avançar, né, e fazer exigências em relação a esse conceito de união estável? E eu vejo um movimento da jurisprudência nesse sentido, por exemplo, com a construção da figura do namoro qualificado, né, do namoro maduro, e a professora Regina Beatriz também, uma das referências, uma das vozes pioneiras, né, em relação a esse ponto. Aí, deixo os meus agradecimentos, mais uma vez, à presidente da comissão, à professora Lorena Guedes, à vice-presidente também, Flávia, e a todos os que fazem o Conselho Federal por participar desse momento. Muito obrigado. Obrigada, professor Venceslau. Professora Regina, a senhora gostaria que nós passássemos para os outros colegas ou primeiro gostaria de responder? Peço que me seja dada a palavra, nossa presidente Lorena, porque senão depois eu vou acabar esquecendo, né? São 3 debatedores de um nível muito alto e que certamente vão fazer colocações muito profundas, todos eles, como fez o professor Venceslau. Então, posso ter a palavra? Posso ter a palavra, presidente? Com certeza, professora. Obrigada. O professor Venceslau toca num ponto muito importante. Como aplicar o regime da separação obrigatória que está regulado no casamento à união estável de maneira analógica, se a interpretação analógica não permite a aplicação de normas que limitam. A separação obrigatória é uma norma que limita. E, realmente, este ponto é o mais instigante, né? Quando eu comecei a estudar esse tema, há muitos anos atrás, mesmo antes do Código Civil de 2002, eu já me debruçava sobre o regime da separação obrigatória, inclusive na união estável, e eu cheguei à seguinte conclusão. O artigo 1725 diz que na união estável vigora o regime da comunhão parcial,
aplicando-se as disposições do casamento no que couber. Aplicando-se. Não por analogia, aplicando-se. Então, não é aplicação analógica, no meu entendimento. É uma aplicação que advém da própria disposição legal do artigo 1725. E claro, fique, não é, professor Venceslau, que eu não tiro a sua razão, mas nós temos que, diante, exatamente voltando agora à sua segunda colocação também tão importante, diante de um sistema legal em que um artigo 1723 estabelece uma absoluta frouxidão nos pressupostos da união estável, união duradoura, sem estabelecer prazo, pública, contínua e com o objetivo de constituição de família. Nós temos que também buscar meios de dar a maior segurança jurídica possível às relações. Imaginemos uma pessoa com seus 75 anos, que naturalmente pense, como até os jovens pensam, que é apenas um namorado, vivem sob tetos diferentes, vive este homem de 75, essa mulher de 75, com uma relação afetiva, né? Sob tetos diferentes, acredita que seja um namoro, falece, e vem o que seria namorado, mas que vai se passar por companheiro, requerer no inventário a divisão da herança e até meação, bens exclusivos, divisão da herança e meação em comunhão parcial, em relação aos herdeiros do falecido, né, aos filhos de um primeiro casamento ou de uma segunda união, etc. A insegurança jurídica que isto causa, né? Então, a partir do momento que, como diz o professor Venceslau, nós temos uma lei que teve que se inspirar na Lei 9.278 de 96, esta lei de 96, extremamente mal feita, mas por motivos regimentais, não foi possível avançar na época do projeto de Código Civil, modificando este dispositivo. Havia o risco do projeto voltar para o Senado e depois voltar para a Câmara e ficar aquele ping-pong eterno. Então, a opção do deputado Fiuza foi trazer da legislação até então aprovada as disposições para inseri-las regimentalmente no projeto, inclusive essa da Lei 9.278 de 96. Dentro disso, as formas ou as técnicas de interpretação, elas têm que ser seguidas, mas têm que ser seguidas, eu acho que com um objetivo, que é de dar segurança, a maior segurança possível às pessoas. E o regime de separação obrigatória é um regime que, sem dúvida nenhuma, dá uma grande segurança, não só aos herdeiros, né, dos 70 a mais, mas também ao próprio 70 a mais, que pode viver até 80 a mais e ter, de repente, um pleito, uma dissolução de união estável, de meação dos bens adquiridos naquele período, inclusive dos frutos civis dos bens adquiridos anteriormente, se aplicado o regime da comunhão parcial. Acho que o STJ, professor Venceslau, o Superior Tribunal de Justiça, que aplica e tem aplicado mesmo a união estável, o regime da separação obrigatória, está muito certo, né? E, repito, a minha interpretação é uma interpretação direta e não analógica e advinda do artigo 1725 do Código Civil. Muito obrigada, professor. Brilhante, como sempre. Professor Venceslau, querido. Perfeito, professora. Obrigada pelas considerações. Temos mais polêmicas aí para tratar. Eu vou passar a palavra ao próximo debatedor, também colega da comissão, professor Gabriel Honorato. Ele é advogado e mestre em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, é diretor do IBDFAM da Paraíba e membro da Comissão Nacional de Direito de Família e das Sucessões do Conselho Federal. Professor Gabriel, tem a palavra. Boa noite. Me escutam?
Sim. Ótimo. Então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade, em nome de nossa presidente, Lorena, saudando também, neste momento, a todos os membros da comissão, especialmente aos amigos aqui do evento, o professor Venceslau e a professora Thais. Perdão. O professor Venceslau e a professora Thais, duas pessoas que tenho bastante apreço, bastante admiração pelo trabalho que realizam, e também saudar especialmente a professora Regina Beatriz, pela brilhante explanação que fez. Como a professora bem disse, com certeza esse seria um tema que renderia aí 48 horas tranquilamente para a gente passar debatendo, mas infelizmente o tempo é curto e eu também não poderia perder a oportunidade de tentar aprender um pouco mais, de aproveitar essa oportunidade e trazer alguns questionamentos. Eu vi de início, professor, até a senhora estava falando sobre união estável, sobre a configuração de união estável, não? E me veio em mente, dentro desses temas polêmicos que a gente tem debatido, a figura do contrato namoro, que é uma figura que eu gostaria de saber qual era a posição da senhora. A senhora até chegou a dizer que entende que a união estável ela não pode ser reconhecida por instrumento particular, e sim por escritura. Mas hoje tem alguns cartórios que já estão fazendo as escrituras de contrato de namoro. Em que pese, eu considere que a união estável seja um fato jurídico, né, que precisa, que per si, ela diz ou não se existe a relação, não é um contrato que vai afastar, a minha dúvida estaria diante daquela cláusula de progressão. Quando você faz um contrato de namoro e diz, não, eu estou em contrato, eu estou numa relação de namoro, não estou numa relação de união estável. Mas, se evoluir para a união estável, eu gostaria que ficasse no regime de separação convencional de bens, que no mais das vezes é isso. Acho que esse é um problema que nós temos no nosso ordenamento jurídico hoje. Como bem disse a professora, a falta de opções em relação a regimes matrimoniais, considerando essa equiparação da união estável com o casamento, acho que é uma coisa que a gente precisa debater bastante. Sobre efeitos patrimoniais, já que a senhora está falando sobre, a gente está falando sobre união estável e reconhecimento patrimonial, eu queria saber, estou abusando aqui da boa vontade, falando um pouco rápido, porque sei que meu tempo é curto, mas são 3 perguntas, já fiz uma. A segunda seria saber da professora o que é que a senhora entende sobre os regimes de bens atípicos, né? Os exemplos Ronaldo Fenômeno e a Milena, o Tom Cruise e a Kate Holmes, aqueles casos que são bastante conhecidos nacionalmente e internacionalmente. A gente tem uma discussão em cima do Código Civil, o artigo, se eu não me engano, 1639, ele diz que é lícito aos nubentes estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Há quem entenda que o que lhes aprouver seria à luz dos regimes previstos no Código Civil, há quem entenda que não, que o que lhes aprouver dá liberdade para que as pessoas estipulem pactos pré-nupciais com um pouco mais de liberdade. E, por fim, um tema que é um dilema muito grande para nós que advogamos, a professora Lorena também falou de um calo nosso da advocacia, que é a insegurança jurídica. A professora falou que não entende que a união estável, que o companheiro ele é herdeiro necessário. Em que pese eu tenho um posicionamento distinto em relação a isso, mas eu queria saber da senhora como é que a senhora disse que entende ser viável o afastamento da concorrência, né, da participação do companheiro por testamento. E aí, quando a gente vai elaborar testamento, embora a gente saiba, a gente diga muito aos clientes que testamento, ele precisa de um recall, né, a cada 1 ano ou 2 anos, ou a cada modificação patrimonial para ir atualizando, e para cada mudança, modificação jurisprudencial. Eu queria saber da professora como é que a senhora tem feito, assim, porque uma coisa, muitas vezes a gente tem uma vontade, e eu me encontro em divergência em relação a vários posicionamentos que são majoritários na jurisprudência, e muitas vezes a gente quer defender aquilo, mas a gente fica com receio, porque a gente colocar, dizer para o cliente, olha, aqui esse cidadão aqui, você pode excluir do testamento. Mas como eu faço para dar segurança jurídica àquele nosso cliente? A gente traz aquelas cláusulas sucessivas, né, que permitem as disposições sucessivas, caso as primeiras sejam afastadas. Mas, professora, mais uma vez, parabéns pela exposição. Me perdoe aí a enxurrada de perguntas, mas, ao mesmo tempo, não podia perder essa oportunidade de escutar um pouco da experiência da senhora, de aprender um pouco
com seus ensinamentos. Obrigada, Gabriel. Ganhamos todos, viu, com as ponderações. Professora, tem a palavra. Muito obrigada, Gabriel, querido. Sou cidadão paraibano, eu sou cidadã paraibana, desde 2003. Verdade, né? Eu sei disso. É a minha terra do coração, né? E, para terem uma ideia do amor que eu tenho pela Paraíba, o meu apartamento de lazer fica em João Pessoa, com toda a distância, né, que nos separa, né? Mas foi uma escolha feita pelo coração, né? Professora, se me permite uma parte, eu sei disso, já prestigiei, inclusive, o evento da senhora aqui em João Pessoa, organizado pela Miriana Carla Lopes, né, que é uma sobrinha sua, presidente da ADFAS aqui na Paraíba. Brilhante evento, inclusive, sempre bom ter essa oportunidade. É a querida Ana Carla, né, uma sobrinha também do coração, é uma queridíssima afilhada, né, é uma filha, né, mais do que sobrinha, é uma filha. E é nossa presidente, sim, vice-presidente na Paraíba. O presidente da ADFAS na Paraíba é o doutor Ronaldo Queiroga e a Ana Carla é vice-presidente. Mas como presidente e vice-presidente dirigem, né, estão no mesmo plano, é assim que eu vejo, você acertou, Gabriel. Gabriel, as suas perguntas são muito importantes, todas elas, né? Suas perguntas não, o seu debate, né, as suas ponderações, né? Começando pelo namoro. Namoro, eu jamais defendi que poderia ser contratado. Não se trata de contrato de namoro. Já nos idos lá de 2002, quando estava para entrar em vigor o Código Civil, que teve daí, né, entrou em vigor em janeiro de 2003, por causa da vacância, eu comecei a desenvolver a análise desse tema com mais afinco e concluí que cabe, sim, uma declaração de namoro, mas não um contrato, porque contrato constitui, modifica ou extingue direitos. E no namoro não há direitos. Namoro é uma relação afetiva que não gera direitos e, portanto, não pode ser contratado. Acabou pegando, né, Gabriel, essa expressão contrato de namoro, mas é uma expressão equivocada, errada. É uma declaração de namoro e, portanto, é um meio de prova que pode ser escriturado publicamente, um meio de prova que pode ser escriturado publicamente, um meio de prova na conformidade do que estabelece o próprio Código Civil, que na parte geral fala da declaração como meio de prova. Então, isto posto, só para esclarecer bem a minha posição, eu considero absolutamente válida a declaração de namoro, desde que não vá transformar a água em vinho ou vinho em água, né? Que isso é só para Jesus Cristo, né? Ou seja, o que é namoro, o que é união estável é união estável. Não há como duas pessoas que estão convivendo sob o mesmo teto, salvo no período pandêmico, por uma razão específica do Covid, ou aquele caso julgado pelo STJ, em que o namorado viajou para trabalhar fora ou estudar fora, e a namorada foi atrás dele, paixão, amor, não conseguia ficar longe, ficaram morando ali um tempo juntos, voltaram para o Brasil, foi cada um para a casa dos seus pais, né? São exceções, Covid, uma situação dessas, né? Mas são exceções que acabam confirmando a regra, é namoro, né? E dentro disso, é importante declarar o namoro. É muito importante. Porque, pelo menos até aquela data, desde que não haja, né, uma falsidade na declaração, o que também, inclusive, seria considerado crime, com reclusão de 3 a 5 anos, diante do crime de falsidade previsto no Código Penal, perante um tabelionato de notas, então não há como declarar falsamente, é bom observarmos sempre isso, né? E se for em instrumento particular também, será uma declaração falsa, criminosa, mas com uma pena menor. Nós temos ali um ponto, uma data, um dia, um mês, um ano daquele documento, preferencialmente por instrumento público. Acho que sempre o instrumento público dá mais segurança, mas aqui nada impede que seja por instrumento particular. É diferente do Pacto de União Estável, em que eu vejo
como obrigatória a forma pública pela aplicação das disposições gerais do Código Civil, como comentei. Aí, quando o querido Gabriel coloca, mas e como é que fica, né, aquela previsão, se vierem a constituir união estável, o regime será, né? Seria um pacto anticonvivencial, Gabriel. Não existe o pacto antinupcial, por que não o pacto anticonvivencial? Só que sem as mesmas formalidades do antinupcial, né? Com um prazo de vigência, né? Que deve ser levado ao registro civil, uma forma mais livre, né? Porque, efetivamente, nós estamos aqui diante de uma união estável. Então, me parece que é isso, um pacto anticonvivencial. E, na sua segunda pergunta, melhor dizendo, no seu segundo ponto importante de debate, regime de bens atípicos. Eu sempre defendi, desde a entrada em vigor do Código Civil, contrariando a querida professora Silmara Chinelato, que tem a posição diferente, né? A posição de que não cabem regimes híbridos, regimes atípicos, regimes que mesclem regras de vários regimes, ou de pelo menos 2 regimes típicos, né? Eu sempre defendi a ideia desta possibilidade, desde que, claro, o regime de bens seja feito sob medida e não prêt-à-porter. É preciso que esse regime de bens seja devidamente medido por um advogado, que vai entender quais são as expectativas dos nubentes, que vai entender, ou mesmo numa união estável, dos futuros conviventes, que vai entender que deve partir de um regime típico. Recentemente, tivemos um caso aqui no escritório, muito interessante. Fizemos uma proposta que foi aceita, foi acolhida e foi escriturada de um pacto antinupcial, portanto, para um casamento, de um regime de bens atípico ou híbrido ou mesclado, partindo do regime de separação total. A princípio, nada se comunica, portanto, também vai, se houver morte, vigorar o artigo 1829, na regra, né, do regime de separação eletiva. Esse é o regime de base, né? Mas a moça se sentia muito, muito insegura se o imóvel que viesse a ser adquirido para a moradia dos dois não fosse comum a ela. Então, a única exceção para esse regime de separação total de bens eletiva é a comunhão no imóvel, independentemente da origem, portanto, aí nós temos também uma comunhão universal mesclada, né? Independentemente da origem dos recursos, comprado por ele, né? No futuro casamento, independentemente da origem dos recursos, repito, será comum a ela. É um regime híbrido. Trabalhamos muito no escritório com regimes híbridos, ajustam as partes, evitam o desfazimento de um noivado, trazem, né, brilho para a afeição, para a afetividade, né, dão segurança, trazem felicidade, é o que eu penso. E, na sua terceira importante colocação, né, em que comentou sobre a união estável e a sua total equiparação ao casamento em efeitos sucessórios, discutindo, portanto, o artigo 1845 do Código Civil. Sabe, Gabriel, não sou eu que estou dizendo, foi o Supremo que disse. Apenas é apenas, somente é somente, se aplica o artigo 1829 do Código Civil, ou seja, a ordem de vocação hereditária. E aí fica a indagação, como fazer um testamento para excluir o companheiro? Vamos imaginar que não estamos pensando em união estável. Então, uma pessoa que não tem ascendentes, não tenha descendentes, não tenha cônjuge, portanto, não tem herdeiros necessários, não tenha companheiro também, mas tem irmãos colaterais. É o mesmo. Se não fizer testamento, atribuindo os bens para outra pessoa, ou para, né, num legado, né, para
um amigo, para um sócio, né? Por sinal, eu me lembro sempre de um caso que atribuiu ao sócio de longa vida, né? Uma pessoa que não tinha herdeiros necessários, foi uma gritaria, né? Dos sobrinhos, né? De todo mundo que esperava a herança, né? Mas era o amigo, o irmão de coração, né? Atribui essa herança. Pronto, está excluído. Se a totalidade da herança estiver testada, estará excluído o parente colateral. Essa é uma hipótese. No testamento, a pessoa que vive em união estável atribuir toda a sua herança para uma outra pessoa em forma de legado, né? Que não seja, obviamente, o companheiro. No entanto, nós aqui temos utilizado um outro sistema, né? Que tem sido perfeitamente aceito pelos tabelionatos de notas, pelo menos aqueles em que costumamos lavrar as escrituras, entre eles o 29º tabelionato de notas, cuja tabeliã é a doutora Priscila Agapito, por sinal, excelente, como tantos outros tabeliãs de notas que nós temos, né? Mas lembrei agora porque é muito comum fazermos as escrituras, pedirmos a lavratura de escrituras neste tabelionato. Nós temos elaborado a cláusula, né, claro, juntamente com a tabeliã, com o aval, né, da tabeliã, com o martelo, né, batido pelos tabeliães, segundo a qual exclui-se mesmo expressamente o companheiro da herança com base nesta tese de repercussão geral e nesse recurso extraordinário e na decisão dos embargos. E, é claro, fazemos alguma margem de segurança, né, com eventuais reduções, né, ou acréscimos, dependendo da hipótese, né? Mas eu tenho acredito muito nesta cláusula. Não tenho nenhuma dúvida de propô-la a um cliente. Absolutamente nenhuma, Gabriel. É decisão do Supremo. Concordem ou não concordem, eu também poderia não concordar, no caso concordo, né? Mas poderia discordar. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Enquanto vigorar, vale, né? Claro que se a decisão do Supremo vier a mudar, muda-se o testamento, né? Acho que é isso, né, que eu poderia falar diante de tão importantes, né, colocações, tanto do professor Gabriel quanto do professor Venceslau anteriormente. Muito obrigada aos dois, mais uma vez. Obrigada, professora. Temos 10 minutos ainda para o encerramento do nosso evento. Com relação a esse contrato de namoro e a declaração de namoro, como a senhora bem colocou, talvez essa proposta de exclusão, né, do companheiro diminuiria a insegurança jurídica, porque quando os clientes procuram a gente tenta ponderar, o contrato de namoro é uma insegurança jurídica, porque a gente enxerga na jurisprudência posicionamentos favoráveis e desfavoráveis à situação, né, da declaração de namoro, exatamente porque a jurisprudência captura aquele contrato de namoro que foi apresentado e vai conferir a situação fática, para saber se teria havido ou não união estável. Então, a questão sucessória, ela não estaria protegida por uma declaração de namoro que não venha a ser reconhecida posteriormente. E talvez seja mais seguro trazer para aquela situação fática um testamento, né, que venha propor prever a exclusão do companheiro. Eu vou passar a palavra para a nossa última debatedora, professora Thaís Câmara, presidente da Comissão de Sucessões da OAB de Minas Gerais, coordenadora da pós-graduação em Advocacia de Família e Sucessões da ESA de Minas Gerais e membro da Comissão Especial de Família e Sucessões também do Conselho Federal. Thaís tem 5 minutinhos para que a gente consiga voltar a palavra para a professora em tempo. Obrigada, Lorena, agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui, né, uma honra estar aqui fazendo esse debate aqui com a doutora Regina.
quero dar um abraço para meus amigos aqui, Gabriel e Venceslau, uma grande admiração que eu tenho com eles, excelentes professores. E vou ser bem rápida, porque eu já sei que o nosso tempo está acabando, e eu queria só que a doutora Regina falasse um pouco sobre a questão da alteração do regime de bens. A gente vê que a alteração de regime de bens no casamento é necessário autorização judicial, né? A gente passa um processo complicado, muitas vezes no fórum, o Ministério Público pede certidões negativas, justamente para evitar fraude contra credores, e a gente vê que na união estável não tem esse requisito, assim, né? As pessoas às vezes fazem um contrato depois, outra escritura pública alterando o regime de bens, e eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa diferenciação entre esses dois institutos na alteração do regime de bens. Um outro posicionamento também, rapidinho, que eu, no início da sua palestra, eu acho que foi super interessante, sobre das famílias simultâneas. Aí eu fico pensando, imagina um caminhoneiro, né, que tem uma família lá na Paraíba, outra aqui em Minas, tá lá perto do Gabriel ali, e aí ele vem a falecer, uma família desconhece da outra, adquiriu o patrimônio ali na constância ali desse período. E como que ficaria a questão sucessória em relação a esses dois relacionamentos? Então, minhas indagações, assim, rápidas indagações, justamente pelo nosso tempo curto, e agradecer muito a presença da senhora aqui no nosso evento aqui. Fiquei muito feliz. Felicidade é toda minha, Lorena, se me permite, para adiantar, e a sua palavra, obviamente, ser a final. Thaís, uma alegria, né? Reencontrá-la aqui, revê-la aqui. Admiro muito seu trabalho também, e não poderia ser diferente, né? Colocações também importantíssimas, né? Alteração de regime de bens no casamento, todo aquele procedimento formal, solene, autorização judicial. União estável gera, salvo a inexistência da herança necessária ou da quarta parte, os mesmos efeitos do casamento. Como é que nós podemos imaginar que não seja necessário também o mesmo procedimento? Aí eu volto para as disposições gerais dos regimes de bens no casamento. E retomo o artigo 1725 do Código Civil e considero que, para alterar um regime de bens durante a união estável, é necessária, sim, a decisão judicial, a sentença homologatória do pedido de alteração, com as providências do Código de Processo Civil. A regra do Código Civil estava aberta, por sinal, fui eu que propus essa norma na época que o projeto de Código Civil estava no Senado, é uma norma muito querida minha, propus ao senador Josafá Marinho, que a acolheu, e veio depois no Código de Processo Civil o detalhamento do que já era aplicado pela jurisprudência. Então, ou nos processos judiciais, aliás, o que já era aplicado pelos próprios advogados, né, que são os primeiros a fazer, né, os primeiros juízes da causa, né, são esses que efetivamente, na minha opinião, fazem a jurisprudência. Então, eu considero que deva ser autorizado pelo juiz este pacto de modificação de regime de bens. O ideal é que, tanto no casamento quanto na união estável, se celebre antes a escritura e depois se leve à escritura a homologação, não é, Thaís? Facilita muito o processo de modificação de regime de bens. E quando um cliente chega e diz, eu já vivo em união estável, já vivo com ela, ou ela vive com ele há 3, 4 anos, eu queria passar para o regime de separação. Eu digo aqui, não vai fazer, não. Porque isso é que é insegurança jurídica, que poderia lhe criar esse pacto. Se quiser, pedimos autorização. Via de regra, desiste, não pede autorização e continua o regime legal. Eu perco o cliente, mas dou segurança a ele. No que se refere ao caminhoneiro, Thaís, é claro que essa ideia da união putativa, que também existe no casamento, por expressa previsão legal, o casamento putativo, não significa que possam ser entendidos como os dois casamentos concomitantes, gerando os mesmos efeitos, né? O casamento putativo, conforme o Código Civil, gera os efeitos da putatividade ou da boa-fé até que venha a ser decretada, né? No caso, seria, portanto, a Constituição, né? Não seria nenhuma declaração, porque senão retrojaria os efeitos, da sua invalidade. Na união estável é o mesmo, eu sempre entendi assim. Se existirem, eu digo existirem, já vou dizer por quê, duas uniões estáveis
concomitantes, desconhecendo, né, a segunda relação, a existência da primeira, pode ser aplicado, sim, o mesmo princípio da putatividade, né? Porque aí, inclusive, na aplicação analógica, não seria uma limitação, né? Seria uma benesse, vamos dizer assim, né? Um favorecimento. E eu acho que a aplicação analógica comentada, e bem comentada pelo professor Venceslau, não teria esse empecilho no caso, né? Agora, por que eu disse se fosse, né? Com redes sociais, todo mundo tem celular, todo mundo tem internet, se não tem, usa o Wi-Fi do restaurante, né? Ou do vizinho, né? Como é que a gente pode imaginar que uma relação pré-existente de casamento ou de união estável possam ser havidas, essas relações, como desconhecidas? Não vivemos mais na época do caixeiro viajante, vivemos na época das comunicações amplas, né? Das comunicações fáceis, né? De tudo isso que trouxe em termos de aproximação das pessoas, ainda que virtual, e de conhecimento dos fatos. Então, cada vez mais as uniões putativas, seja o casamento putativo, seja uma união estável putativa, cada vez mais se tornarão infrequentes, raríssimas, né? Mas não deixa de existir, né, Thaís? Então, acho muito importante que você, ou a hipótese, né, não deixa de existir. Acho muito importante a hipótese que você levantou para poder levantar a matéria da boa-fé, que não é boa-fé objetiva, é boa-fé subjetiva, que precisa ser provada, demonstrada, exatamente por quem tem a segunda relação. Não é objetiva. Não é uma conduta aceita pela sociedade, 2 casamentos, por sinal, bigamia é crime, ou um casamento e uma união estável, ou 2 uniões estáveis. Por isso é boa-fé subjetiva, exatamente nos moldes das lições do querido professor Miguel Reale, o grande autor, supervisor do Código Civil vigente. Muito obrigada. Eu agradeço. Professora, muito obrigada. Estamos dentro do nosso horário ainda, então eu gostaria de aproveitar esse momento apenas para agradecer aos colegas. Gostaria de registrar, né, que eu estou organizando, junto com a comissão, esses eventos mensalmente, diante da impossibilidade, né, de nos encontrarmos pessoalmente nesses últimos quase 2 anos. Junto comigo, estão coordenando esses eventos a vice-presidente Flávia e o membro da comissão, André Franco, que está conosco também, nos acompanhando no YouTube e viabilizando, né, que possamos organizar esses eventos mensalmente. Eu agradeço imensamente a participação dos colegas, exatamente porque puderam proporcionar um debate rico, né, com ponderações relevantes para a matéria. Infelizmente, nosso tempo é realmente curto, mas deu para observarmos, né, algumas questões que precisam ser realmente aprofundadas. Eu agradeço imensamente, professora, pela sua disponibilidade. Estamos orgulhosos de ter recebido a senhora conosco. E quem puder assistir novamente depois pelo YouTube, divulgar esse evento de hoje, realmente vai ter a possibilidade de difundir conhecimento. Muitíssimo obrigada. Agradeço também a audiência de vários colegas, né? O professor Venceslau mencionou alguns. Eu não tenho condições de conferir todos que estão presentes, mas agradeço imensamente aqueles que estão comentando no YouTube e a nossa audiência, que está bem recheada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada a todos. Lorena, um beijo especial. Obrigada, Gabriel, Thaís, Venceslau. Para mim, uma honra tê-los aqui como debatedores. Não são debatedores, são 3º, 4º, 5º expositor. 2º, 3º e 4º expositor. Obrigada. E a Lorena também, claro. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada.